O que aconteceu há milhares de anos atrás, quando Jesus Cristo está no Monte da Transfiguração. Quem lê a Bíblia sabe isto. Eu espero que vocês saibam. Então, no Monte da Transfiguração, Jesus estava lá com 3 dos seus discípulos. Estiveram lá algum tempo. Passaram as coisas maravilhosas diante dos olhos deles. Mas o tempo foi passando e repare que naquele tempo não havia calendário nem horas. O tempo ali foi a eternidade que desceu naquele momento. E a verdade, irmãos, é que a certa altura Jesus entendeu. Já estavam ali há muito tempo e então agora tinha que haver uma segunda parte. E alguém disse assim: bom, estamos no Monte da Transfiguração, onde Jesus se mostrou numa outra identidade que ele não tinha e os discípulos precisavam de saber. O que acontece, irmãos, é que estavam no monte e eles estavam a pensar, estavam a saber bem para lá. Mas Jesus disse: agora não, agora é a hora da gente descer. E eu quero, irmãos, que nós esta noite estivemos no monte. No monte. Amém, Deus. E agora é a hora de descer. E de descer para agarrar na Bíblia que vocês devem ter trazido e devem trazer sempre a Bíblia para a casa do Senhor, e então para escutar aquilo que Deus vai falar esta noite a vós. Gálatas 6, versículos 7 a 10. Tenha a bondade de, em silêncio, naturalmente, com a Bíblia aberta, e acompanhar na leitura. Gálatas 6, é o capítulo, versículos 7 a 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Meu Deus. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Homem, mulher. Está incluído. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecemos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Tenham bondade de ficar sentados. Irmãos, deixem-me só alinhar os apontamentos. Irmãos, Paulo, o apóstolo, está a escrever à Igreja da Galácia para lembrar os seus ouvintes, ou as pessoas, neste caso não seriam ouvintes, mas aquelas pessoas a quem ele estava a escrever, aos crentes, aos cristãos, e estava-lhes a lembrar que havia uma lei que Deus criou, e ela ainda está em vigor, que é a lei da sementeira e da colheita. E eu esta noite vou falar sobre isto. É interessante que há dias eu estava a orar e estava a perguntar a Deus o que é que iria, isto foi a semana passada, a perguntar a Deus o que é que eu iria falar numa outra igreja onde eu estive na quinta-feira passada, em Mafra, na cidade de Mafra, e o Senhor guiou-me para eu falar, dar este estudo em Mafra, e depois disse para dar este estudo em Setúbal. Portanto, a mesma mensagem já foi ministrada em Mafra e vai ser, digamos, do Senhor, ministrada esta noite aqui. E aquilo que está aqui inserido, que está aqui nesta leitura que acabamos de ler, é a lei da sementeira e da colheita. Uma lei que todos os lavradores e agricultores conhecem, mas é uma lei, não é uma lei inventada pelos agricultores,
mas uma lei usada pelos agricultores, mas é uma lei que Deus criou. E outras leis que Ele também o criou. E então, irmãos, o apóstolo Paulo estava a dizer à igreja da Galácia, e notem, esta noite, eu estava a falar para vocês também. Eu estava também a dizer o mesmo para vocês. E está a dizer o mesmo para mim. Ele está a dizer que a lei da sementeira e da colheita existe, e ele estava a dizer que tudo aquilo que nós semearmos, bem ou mal, é aquilo que nós vamos colher. Irmãos, ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo estava, quando o apóstolo Paulo introduziu este primeiro pensamento na carta que ele escreveu, ele introduziu este pensamento, para quê? Para chamar a atenção dos Gálatas para um erro tremendo, repito, que aquela igreja estava a fazer. O apóstolo Paulo estava a censurar ou a criticar os cristãos, precisamente porque os cristãos da Galácia, os cristãos mais velhos, os cristãos mais idosos, não os novos convertidos, mas os cristãos mais velhos, eles estavam a contrariar os ensinos do apóstolo Paulo. Era um grupo chamado os judaizantes, era o nome que se dava àquelas pessoas que lá estavam. Eles eram crentes, mas eram homens e mulheres também que estavam a perverter, estavam a contrariar os ensinos do apóstolo Paulo. Para quem é que eles estavam a fazer isso? Qual era o grupo a que eles se dirigiam para dar aquele ensino? Era precisamente os novos convertidos. Todas as pessoas que naquela igreja se convertiam, os judaizantes vinham a correr, pé ante pé, muito lesto, chegaram ao pé daquelas pessoas, novos convertidos, e diziam assim: olha, vocês fizeram muito bem a aceitar Jesus. Oh, foi uma boa coisa. Eles diziam: bom, aceitar Jesus pela fé, sim senhor, fizeram bem, aceitar Jesus pela fé, mas, e aqui é que começava a atrapalhada. Isto é, aqui começava o erro. E o erro foi este. Eu disse: pois é, vocês aceitam Jesus pela fé, mas a vossa salvação não está completa, que começou atrapalhada. E ele diz assim: sabem, vocês têm que se circuncidar. Vocês têm, a salvação não está completa, vocês têm que cumprir determinadas normas da lei mosaica, ou a lei de Moisés, para a vossa salvação ser completa. Que grande erro que eles estavam a dizer. É claro, irmãos, isto era uma heresia. E continua a ser. É uma heresia porquê? Porque quando isto aconteceu, eles já não estavam no tempo da lei, mas eles estavam no tempo da graça. E no tempo da graça já não havia lei, porque Jesus já tinha vindo, e quando Jesus veio cumprir toda a lei. Portanto, não havia necessidade de estar a cumprir leis, portanto, da lei de Moisés. E, ao mesmo tempo, Paulo é muito sábio quando escreve esta carta. Reparem, vou repetir. Primeiro, ele fala desta sementeira, desta lei, aliás, da lei da sementeira e da colheita. Depois, ele a seguir diz que lamenta e censura aqueles judaizantes que estavam a enganar os novos convertidos. É a segunda parte da carta. E na terceira parte da carta, ele diz àquelas pessoas que eles iam colher exatamente aquilo que eles tinham semeado. Ou seja, eles ao enganar o povo, eles estavam a dizer a mesma
coisa que eles iam para o inferno porque não ganhavam a salvação. A salvação não se ganha por cumprir a lei de Moisés, mas a salvação ganha-se, como vocês todos sabem, e todos os que estão aqui, todos eu estou a falar para as pessoas que estão aqui que devem ser salvas, que devem, não sei, muitos de vocês eu ainda não os conheço, não sei. Mas, na verdade, irmãos, é que Paulo estava a dizer que eles iriam colher exatamente aquilo que eles estavam a semear. Ou seja, que a colheita que eles estavam a fazer iria passar pela não salvação deles próprios. Meus amados irmãos, continuando, nós temos aqui esta noite um bom exemplo disto que acabamos de dizer, um bom exemplo. Escutem, abram bem os nossos ouvidos. Temos aqui nesta noite um bom exemplo de que quando os cristãos guardam corretamente a Bíblia, quando os cristãos guardam corretamente a Bíblia, quando os cristãos guardam os ensinamentos que estão na Bíblia, irmãos, isto é, quando os cristãos semeiam nas vidas aquilo que ouvem nos cultos, os ensinos são dados no culto. Quando os cristãos leem e meditam na palavra de Deus, eles estão a semear. E a sementeira vai dar um outro resultado, ou seja, a sementeira dá uma consequência. E qual é a consequência? É a colheita. E qual é a colheita quando um cristão coloca e semeia a palavra de Deus, os ensinos bíblicos na sua vida? Qual é a consequência? A consequência é bênção sobre bênção. É aquilo que vai acontecer. Irmãos, o povo de Deus do passado, o povo de Deus, ou seja, o povo israelita do passado, Deus falou com eles neste sentido. Abra lá a sua Bíblia, tenha a vontade, e abra em Deuteronômio, no capítulo 28, e vamos ver o que é que Deus disse ao seu povo na altura em que falou com eles. Deuteronômio 28, Meu e Deus. vamos ler os 3 primeiros versículos. Deuteronômio 28. Aleluia, Jesus. Deuteronômio 28, versículos 1 a 3. Eu não leio o resto dos versículos porque é muito extenso, mas os 3 primeiros ou 4 primeiros versículos nós ficamos com uma ideia daquilo que Deus falou ao seu povo. Ora bem, então, se os irmãos já abriu, Deuteronômio 28, vamos ler os 4 primeiros versículos. São mais, há aqui muito mais dentro deste tema, mas vamos ler apenas os 4 primeiros. Diz assim, repare, se atentamente Deus está a falar ao seu povo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Repare, Deus fala ao seu povo e diz isto: olha, vocês, se querem terem vidas abençoadas, se vocês querem ter vidas vitoriosas, vidas prósperas, a primeira coisa que vocês têm que fazer é guardar a palavra, ouvir a palavra e guardá-la. Meu Deus. Ora bem, então o que é que eles tinham que fazer? Versículo número 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. E depois diz: bendito serás tu na cidade e bendito serás tu no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra e o fruto dos teus animais. Meu Deus. E as crias das tuas vacas e as tuas ovelhas. Mais um versículo ao 2. 5 e 6. Eita. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. É claro que se nós continuarmos a ler, Meu Deus. e nós até
Nós paramos aqui no versículo 6, mas se continuássemos até a ler até o versículo 14, e ainda há mais 8 versículos à frente, nós iríamos ver uma lista completa de bênçãos que tinham sido prometidas ao povo de Israel com uma condição. A condição era ouvir e guardar a palavra. Agora digo uma coisa, esta noite, o que é que você está aí a fazer aqui na sala? Você que está aí sentado na sua cadeira, esta noite, como noutras noites em que está aqui ao domingo, e se calhar nos outros dias, você está a ouvir a palavra. Agora, a palavra é transmitida, a palavra é ouvida, e das duas uma. Ou você guarda aquilo que ouve ou não guarda. Você ouviu, mas se você quer ser abençoado, você vai realmente cumprir, vai obedecer àquilo que a palavra diz. É isto que está a acontecer, e foi isto que aconteceu quando Deus falou com aquelas pessoas. Abra em 2 de Crónicas, no capítulo 7, versículo 14. 2 de Crónicas 7, 14. Meu Deus, aleluia, Jesus. E temos aqui uma outra palavra, também, um outro servo de Deus, muitos séculos mais tarde, outra pessoa, também um cristão, 2 de Crónicas 7, 14, ele disse isto ao povo de Israel, deixou escrito, e por isso esta noite nós estamos aqui a relembrar. 2 de Crónicas 7, 14 diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu o ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Temos aqui outra situação realmente que tem a ver com a lei da sementeira e da colheita. Isto é, se eles semeassem obediência à palavra, se eles semeassem guardando a palavra nos seus corações, o que é que eles iam colher? Eles iam colher bênção, eles iam colher vitória, eles iam colher coisas bonitas, coisas boas. Realmente eles iam ter exatamente isto. Ora bem, irmãos, esta lei da sementeira e da colheita é uma lei que cobre todas as áreas da nossa vida. Todas. E por isso eu estou à vontade para poder dizer esta noite, aí a vocês que estão aí sentados, aqui nestas pessoas, irmãos que estão sentados nestas cadeiras, poder dizer a vocês o seguinte: se todos os pais escutem com muita atenção, eu precisava que os irmãos estivessem com muita atenção. Deus, mais uma vez, deu esta palavra para Setúbal. Glória a Deus. Para a catedral da palavra. Aleluia. Deus não deu esta palavra para outras igrejas de ali. Deus deu a palavra para aqui. Amém. Porque a oração que eu costumo fazer quando venho para aqui, e a oração que eu fiz para Mafra na quinta-feira, e a oração que eu fiz para Cascais, onde estive a pregar ontem à tarde, irmãos, a oração que eu faço antes de pôr os pés na igreja, antes de sair de minha casa para ir para lá, a minha oração é esta: Senhor, eu digo duas coisas a Deus. Primeiro, tu sabes que Ele lá vai. Segundo, tu sabes o que aquelas pessoas precisam de ouvir. Eu não sei, mas Deus sabe. Aleluia. E então, o que é que acontece? Acontece que Ele manda, guia-me para eu falar disto e daquilo. Muito bem. Então, por isso é que eu peço a vossa melhor atenção. Irmãos, se todos os pais, quando eu digo pais, mães também estão incluídos, se todos os pais que estão aqui, vieram aqui esta noite, se todos os pais que vieram aqui esta noite, se eles semearem, se vocês semearem nos vossos filhos os ensinos da palavra de Deus,
Se todos os casais que estão aqui viverem o cristianismo bíblico nos vossos lares, vocês imaginam? Vocês poderão imaginar, não sei se imaginam, também não sei se alguma vez pensaram nisso. Vocês podem imaginar o tipo de famílias abençoadas que o distrito de Setúbal vai conhecer? Meu Deus, aleluia. Vocês imaginam? Isto é semear. Vocês imaginam o rebuliço santo que Aleluia. esta igreja vai fazer nesta cidade? Eu creio, Jesus. É verdade, pastor. Eita. Isto não é história. Aleluia. O que nos falta, irmãos, muitas vezes, é dar um passo. Às vezes temos medo. Não sei o que é que vai dar. Não sei o que é que vai acontecer. O problema não é de Deus. O problema é nosso. Temos medo. O professor fala, o pregador fala, mas as pessoas têm uma certa hesitação em avançar. Olha aí, Jesus. Meu Deus. Olha, irmãos, se isto for uma realidade, olhem para mim, por favor, não se distraiam, por favor. Irmãos, se isto for uma realidade, se vocês meterem na cabeça, vamos viver o cristianismo, vamos fazer isto, vamos semear, sabe o que é que vai acontecer? Vou dizer de vocês o mesmo que há milhares de anos disseram dos nossos irmãos da Igreja Primitiva. Pegue lá na sua Bíblia e abra no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Meu Deus, Vão aleluia. dizer a mesma coisa, meu irmão e minha irmã. Creia. Porque aqui nestes casos, pastor, a história repete-se. É verdade. Os políticos dizem que não, mas a história repete-se. Ela pode-se repetir. Atos 5. Meu Deus. Atos 5, versículo 28. Vão dizer a mesma coisa. Atos 5, 28. Se você não trouxe a Bíblia, veja a Bíblia do vizinho que está ao seu lado. Ou então, ouça. Atos 5, 28. Dizendo expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, repare, leia o resto. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina. Aleluia! Meus amados irmãos, encham-se Setúbal do cristianismo verdadeiro. É o que falta. Meu Deus! Setúbal está cheio de desvias. Setúbal está cheio de gente que engana as pessoas para as testemunhas de Jeová. Eu já vos disse isso na cara, lá em Quermos. Meu Deus! Eu não tenho medo, pastor. Eu não tenho medo de falar. Aleluia! Levem presos, levem para onde quiserem, mas uma coisa é certa: é mentira. Meu Deus! Aleluia! Aleluia! Olha, irmãos, é como o Papa Francisco, não sei quantos, o Francisquinho, o novo Papa que eu ia aparecer Meu Deus. no mundo. Irmãos, a quantidade de gente que ele tem enganado. Meu Deus! As pessoas a dizerem assim: este Papa vai mudar tudo, este Papa está a mudar. Não mudou. Ontem em Roma consagrou uma série de pessoas, cardeais. Cardeal é um título que a Bíblia não fala. É verdade. Onde é que ele foi inventar aquilo? Meu Deus. Onde é que a Igreja Católica mudou? Meu Deus. Não mudou nada, irmão. A Bíblia não fala em cardeais. A Bíblia não fala em monsenhores. A Bíblia não fala em arcebispos. A Bíblia diz, e deu uns para pastores, para evangelistas, para doutores, para ensinadores. Está lá na carta aos Efésios. É verdade. É Deus. Aleluia! Deus não deu uns para papas, papa moscas e outras coisas. Meu Deus. Para cardeais, isso é verdade. Meu Deus. Nem para cardeais, nem para papas, nem para arcebispos, nem para monsenhores, nem para nada disto. Essa é forte. Irmãos, isso é uma grossa mentira. É verdade. Mas eu vou voltar atrás.
Repare, enchestes, Meu Deus. expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Contudo, enchestes Jerusalém da vossa doutrina. Meu Deus. Meus amados irmãos, as autoridades romanas naquele tempo eram muito vazinhas. Eles proibiram os discípulos de pregar a palavra. Oh, meus amados irmãos, ainda não estamos. Meu irmão, minha não ouviste. Ainda não estamos. Ainda não estamos na perseguição como eles estavam. É verdade. Mas mesmo debaixo de perseguição, eles não tinham medo. E a palavra está que eles encheram Jerusalém com o cristianismo. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, encha o teu bairro, enche a tua rua, enche a tua casa, enche o teu emprego, enche a tua família com o cristianismo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Atos dos Apóstolos 8, Meu Deus. versículo 8. E agora, por favor, mas olha, irmãos, vamos ler. Eu nos meus apontamentos só tenho aqui aquele versículo, mas eu agora eu não reparei nisto. Atos 8, começa a ler no versículo 5. Atos 8, 5. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Por favor, note muito bem o que vai ler. Sobretudo quando chegar ao último versículo, que é o 8. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Aleluia. Olha, irmãos, olha para aqui agora um bocadinho. Meu Deus. Agora aqui a pessoa mais bonita sou eu. Amém. Vocês sabem, olha lá para o versículo 8. Olha lá para a vossa Bíblia, olha para mim. Olha lá para o versículo 8. O que é que diz? E houve grande alegria naquela cidade. Aleluia, Jesus. Vocês sabem porque é que houve alegria? É, Vocês Deus. sabem porque é que em Setúbal não há alegria? Vocês sabem porque em Setúbal há tristeza, há derrota, há pessimismo, há desânimo. Sabe porquê? Pela mesma razão que aqui também não havia. Veja que o versículo 7 nos fala da razão porque a alegria apareceu. O versículo 7 diz: os espíritos imundos de muitos processos saíam, gritando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos foram curados. Irmãos, quando a pessoa não consegue rir, É, Deus. quando a pessoa não consegue sorrir, sabe porquê? Irmãos, nós fomos criados para sorrir. Aleluia, Jesus. Os únicos que não sorriem são os Sorria. animais. É. Lá o Nelé, o tal. Magui, minha filha. Lá tem em casa. Sorria. Então veja lá se ela uma vez sorriu. Você pode fazer festas, Sorria. faz festas do focinho, faz festas da barriguinha, tipo para Eita, nunca Jesus. ouviu rir. E se já uma vez ouviu rir, diga-me que eu ponho isso no Guinness. Olha, irmãos, a questão é esta. As pessoas não riem, as pessoas não sorriem, as pessoas andam debaixo de desânimo, andam debaixo de pessimismo. Sabe porquê? Porque são escravos. E quando a escravidão é quebrada, as pessoas Aleluia. há uma libertação. É. Irmãos, eu tenho falado com muitas pessoas a quem pregam, pessoas que em cultos como este foram convertidas. Aleluia, Jesus. Elas ouviram a palavra, levantaram os braços, foram salvas. 24 horas depois, 48 horas depois, telefonam e dizem assim: pastor, eu nem imagina há quantos anos eu não dormia pelo meio. Meu Deus. Sabe porquê? Escravidão. Meu
escravidão, as pessoas estavam escravas. Irmãos, e o que aconteceu aqui foi que os espíritos imundos Meu Deus. privavam aquelas pessoas da alegria. Os espíritos imundos privavam aquelas pessoas de se sentirem bem, de terem uma vida normal, de terem saúde. Aqui está, meus amados irmãos, o versículo 8 diz: e houve grande alegria naquela cidade. Meus amados irmãos, vocês também certamente já têm notado que em Setúbal não há alegria. As pessoas passam por nós de cabeça baixa. A gente olha para elas e vê o rosto carregado. Porquê? Porque estão carregadas de problemas, estão carregadas de dificuldades, não sabem como é que vão sair daquelas situações. Meu Deus. Meus amados irmãos, só há uma saída. A igreja de Setúbal tem que sair para as ruas. Você sai para as ruas, você tem igreja, você nos jardins, você é na praça, você não está para ver bem pregar a palavra. Aleluia! Os espíritos vão sair. Aleluia! Aleluia. O que é que você está a fazer? É Deus. O que é que vocês estão a fazer? Vocês estão a semear. Meu irmão, minha irmã, a lei da sementeira e da colheita não é apenas para semear o milho, não é apenas para semear o trigo, mas também abrange estas áreas da vida. Semeie! E você vai, daqui a poucos tempos, vai ver um Setúbal. É Deus. Aleluia! Semeie! E vai ver até as autoridades a mudar. É Semeie! E vai ver o seu patrão a ser salvo. Você semeie! E vai ver os seus amigos serem salvos. Você semeie! E vai ver toda aquela gente. Lei da sementeira e da colheita. Deus é bom. Que ninguém se possa admirar disto. Sabe porquê? Porque se você semear, é aquilo que você vai colher. Irmãos, mas, e agora vamos virar um bocadinho a questão. Mas, agora por favor preparem-se. Mas, se os pais que estão aqui não semearem corretamente no coração dos seus filhos, se os pais que estão aqui não semearem, ou antes, semearem no coração dos seus filhos sementes derrotistas, sementes pessimistas, Misericórdia. sementes negativas, meus amados irmãos, prezados pais, é aquilo que vocês vão ter, porque vocês semearam e vão colher. É os filhos que vocês vão ter. E vocês vão colher o futuro desses filhos com esse tipo de sementes. A geração que eles constituem será uma geração de gente frustrada, será uma geração de gente negativa, será uma geração de gente derrotada. Porquê? Porque foram as sementes que foram lá lançadas. E mais, e há bocado eu ouvi isso o pastor dizer isto. Meus amados irmãos, e demais, as portas para situações nada sérias como o crime, a droga, o álcool, os vícios, há bocado falámos disso, e a delinquência, eles ficam abertos. Sabe porquê? Porque as sementes estão lá negativas. Irmãos, se também os próprios casais que estão aqui não vivem o cristianismo bíblico lá em casa, se eles se considerarem cristãos para umas coisas e não se considerarem cristãos para outras coisas, se eles se considerarem só cristãos quando vêm à igreja ou quando falam com o pastor, Eita! essas famílias facilmente, ouçam, eu não estou a contar aqui histórias para vocês ficarem todos derretidos. Eu estou a falar de realidades. É Deus! E coisas que vocês também sabem. Não tenho que contar nada especial. E mais, essas famílias ficarão à mercê dos chamados males do século XXI. Sabe quais são os males do século XXI? São os males que arrastam os casais de hoje para a facilidade dos divórcios.
Hoje qualquer pessoa se divorcia com uma facilidade tremenda. Enquanto o diabo esfrega um olho, já estão um casal a divorciar-se. Meu Deus. Casam-se 2, 3, 4 anos, ao fim de 4 anos já estão fartos um do outro e vão no caminho, o caminho que o diabo nos põe na frente é o divórcio. Se as famílias não viverem o cristianismo bíblico, como eu disse, os casais são facilmente arrastados para os divórcios. O desmembramento das famílias será uma realidade. E olha para cá. E aquele cancro que está a atingir a sociedade portuguesa, um cancro galopante, quase todos os dias os jornais falam disso. Leiam o Correio da Manhã e outros jornais, se puder, e quase todas as semanas há um caso destes em Portugal. A violência doméstica. A violência doméstica. O Instituto Nacional de Estatística em Portugal, desde janeiro, já contabilizou mais de 20 mulheres assassinadas. Meu Deus. Sabe porquê? Porque alguns casais não quiseram ser. São cristãos, mas é a maneira deles. Meu Deus. Eita. São cristãos quando convém. Irmãos, Meu Deus. o cancro galopante, chamado violência doméstica, é conhecida já. Eu sei o que estou a dizer. Pela epidemia do século XXI. A violência doméstica. Olha, sabe uma coisa, irmãos? E quando isto acontece, quando isto bate à porta de certas pessoas, sabem o que é que as pessoas dizem? As pessoas dizem assim: é o diabo. Ah, foi o diabo. Não foi, não. Foi você. Meu Deus. Foi você que não plantou Eita, na sua Deus. família as sementes certas. Você não plantou a alegria no seu casamento. Você não plantou a paz. Você não plantou a tolerância. Você não plantou a justiça. Se você quer construir um lar de acordo com a Bíblia, plante sementes destas. Planta a semente do perdão. Planta a semente do amor. Planta a semente da alegria. Planta a semente da justiça. Meu Deus. Violência. Nossa. Irmãos, construa o casamento que convém a um cristão. Meu Deus. Mas semeie estas sementes que convêm à vida de um cristão. E estas, irmãos, são as sementes principais que devem realmente estar na vida de um casal. Meus amados irmãos, quando você lê o livro de Jó, e você começa a inteirar-se daquela história terrível, dramática, que bateu à porta daquele casal, vocês começam a interrogar-se, se calhar, porque aquilo foi uma coisa terrível. Mas aquilo teve um antecedente. Sabe qual foi? No chamado tempo das vacas gordas, como às vezes por isso se diz, no tempo das vacas gordas, o Jó fazia uma coisa tremenda. O Jó plantava na família sementes destas. E o Jó era conhecido, está lá no primeiro capítulo e no segundo capítulo do livro de Jó, é fácil de encontrar, está lá escrito aquilo que o Jó fazia em relação aos filhos. Ele sabia que os filhos, nos fins de semana, tinham as suas festas. Eles juntavam-se todos, os filhos, os 10 filhos. Eles juntavam-se, comiam, bebiam, folgavam, como a Bíblia diz. E o Jó não sabia muito bem o que é que lá se passava, mas passava pela cabeça, se calhar, daquele pai preocupado, passava pela cabeça que, se calhar, no meio daquilo tudo, no meio do álcool, do vinho que se bebia, eles podiam fazer alguma coisa não muito certa. O que é que o Jó fazia? O Jó não ia lá meter o nariz. Eles eram vestidos,
Mas o Jó por fora fazia uma coisa que todos os pais devem fazer, orar. Aleluia. A Bíblia diz que o Jó fazia orações e fazia sacrifícios pelos filhos. Porquê? Porque ele era um pai preocupado. E nesta noite eu espero que os pais que estão aqui, nesta sala, pais e mães, sejam pais e mães preocupados. Aleluia. Os vossos filhos, alguns dos vossos parentes podem já não estar lá na vossa casa, na vossa companhia, mas preocupem-se por eles, orem por eles. Aleluia. Talvez é bom telefonar e dizer assim, olha, eu senti da parte de Deus dizer-te isto, eu vou-te ler uma passagem bíblica, talvez fazer um trabalho destes. Era o que Jó fazia. Jó era um pai preocupado Obrigado. pelos seus filhos. E foi isso. Foi as sementes que ele tinha lá dentro dele. Foi as sementes que ele tinha lá dentro dele que de facto fizeram com que ele, quando a tempestade caiu na sua vida da maneira terrível que caiu, o manteve de pé. A tempestade não o atirou ao chão, porque as sementes estavam lá. E quando nós plantamos sementes no casamento, quando plantamos sementes na família, quando plantamos sementes nos nossos filhos, oh meus amados irmãos, venha ao que vier, nós não caímos. É verdade. Abra lá em Jó 19. E vamos ver o que é que a palavra nos diz. Qual foi, digamos, o desabafo que Jó deu. Jó 19, 25 e 26. Irmãos, estes dois versículos mostram nitidamente o tipo de sementes que estavam na vida dele. E foi isso, foram aquelas sementes que lhe deram a capacidade, lhe deram a força para ele resistir à tempestade que veio sobre aquela família. Jó 19, 25 e 26. Porque eu sei, ó irmãos, no meio quando o fogo mais caía sobre aquela vida, quando a dor estava a puxar-se dele, quando ele começa a olhar à sua volta e aquilo que ele mais gostava, aquilo que ele mais amava, perdeu. Mas não dobrou os seus joelhos. Era isso que o diabo queria. Mas ele não deu glória, não fez isso. Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive. Um Redentor que ele nunca viu. Um Redentor que ele nunca, que possivelmente ninguém tenha falado dele. Mas as sementes que lá estavam, sementes espirituais, falavam ao seu coração. Aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E por fim se levantará sobre a terra. Aleluia. Depois de revestir com este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Irmãos, o versículo 26 fala uma coisa terrível e boa ao mesmo tempo. Ele diz, depois revestido este meu corpo da minha pele. Sabe porquê é que o Jó disse isto? Porque na altura que ele está a dizer isto, a pele do corpo dele tinha caído. Vocês já imaginam o que é? Depois de toda aquela tragédia, foi uma doença terrível. Os historiadores daquele tempo e alguns historiadores dos dias de hoje analisaram esta palavra e chegaram à conclusão, não sei se é verdade, se não, mas é uma conclusão deles. Chegaram à conclusão que a doença que atacou Jó, uma doença era a chamada peste negra, como era conhecida naqueles dias. Peste negra era uma espécie de lepra. O corpo, pedaços do corpo caíam. O corpo dele estava todo esburacado. A pele tinha caído. E ele agora, irmãos já imaginam um homem que não se queixa, um homem que não grita, um homem que não se lamenta. Porquê? Porquê que ele não se queixou? Porquê que ele não se lamentou? Porquê, irmãos? Porque ele tinha lá sementes que seguravam tudo aquilo. Aleluia. E estas sementes também podem estar na vossa vida. Quando as tempestades vêm, quando os problemas surgem, quando as dificuldades batem à porta, você pode ter estas sementes na sua vida. Glória a Deus.
Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Pai. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Daiane, chega aqui, por favor. Glória, senta Pastora, por bom Senhor. Deus de poder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo é o nome de Jesus. Deus de poder. Santificado é o teu nome, Jesus. Santificado é o teu nome. Santificado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Que fizeste eternos. Glória a Deus, aleluia. Vai ser aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus, aleluia. Glória a Deus. Obrigado, exaltado é o teu nome. Deus abençoe, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha, irmãos, eu não quero nada de misterioso. Querem olhar para mim um bocadinho mais? Eu não quero nada de misterioso aqui. Mas ontem, em minha casa, quando eu estava a pensar em vir aqui esta noite, perdão, quando eu estava a pensar em vir aqui esta noite, o Senhor começou a falar comigo acerca de testemunho. E o Senhor revelou-me uma determinada situação que eu não vou dizer qual é. Eu falei para os pastores. A ética pastoral e moral que eu aprendi quando estive a estudar no Instituto Bíblico, eu aprendi isso e procuro pôr em prática. Foi essa a razão que eu chamei os pastores. Chamei os pastores exatamente para pô-los ao corrente. Os pormenores, os detalhes, eu não sei. Eu não sei, só Deus sabe, eu não sei. De maneira que eu vou para os irmãos saberem, os pastores vão orar e depois eles vão agir naturalmente em conformidade com aquilo que a Bíblia diz e também, naturalmente, penso eu, recebendo instruções da parte de Deus para agir. Pronto. E o resto morre. Amém? Amém. Ninguém que esteja aqui fica agora preocupado com esta situação. Portanto, irmãos, isto nós temos tentado a dizer. Estávamos a falar sobre Jó, que a vida de Jó foi uma vida dramática, foi uma vida terrível, mas foi uma vida que não foi abaixo. Jó não andou de joelhos, Jó não rastejou quando isto aconteceu, Jó não andou aí a bradar aos sete ventos pela vizinhança, a lançar dúvidas, a lançar ataques, porque é que isto não aconteceu, porque é que Deus permitiu isto na minha vida. Jó não fez isso. E não fez porquê? Porque durante toda a sua vida, antes daquela tragédia se abater sobre a vida dele, ele lançou sementes bíblicas, sementes espirituais na sua vida, e foi isso que fez dele o grande vencedor pela que eu por ser. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós chegamos ao fim da história deste homem e vamos ver exatamente que Deus deu o dobro
daquilo que o diabo tinha tirado do mundo. Vemos os meus filhos, quer dizer, outros filhos, e o património material que foi perdido com toda aquela tragédia, Deus deu-lhe a glória. Amém. Porquê? Porque é que Deus pode fazer o mesmo contigo. Tu podes perder alguma coisa, tu podes perder alguém que amas, tu podes perder alguém que gostas, tu podes perder alguma coisa querida, tu gostes dela. Podes perder, isso pode acontecer na nossa vida. O Senhor Jesus disse uma coisa que nós os cristãos não podemos esquecer. No mundo tereis aflições. O Senhor Jesus disse isto. E não podemos não podemos esconder a nossa cara na areia. Não podemos tapar, não podemos fingir que não é nada. Não podemos pensar que é só com os outros. Não. Também nos pode bater à porta. Mas se você plantar sementes no seu casamento, você plantar sementes na sua família, alguma coisa desagradável bate à porta, você vai se aguentar e você vai ganhar e você vai sair pela porta grande como um Deus. É o nome do Senhor. Outra coisa, meus amados irmãos, eu vou procurar ser mais rápido. Escutem, continuo a falar para os pais esta noite. Os pais, escutem bem, irmãos, os pais não devem só investir e espalhar sementes na vida dos seus filhos, mas os pais devem também investir em vocês próprios. Irmãos, como é que um pai, escute bem, como é que um pai, uma mãe, incita o filho a ler a Bíblia e a orar e ele não lê pouco e ora pouco? Como é que um pai e uma mãe incitam os filhos a vir à igreja e eles vêm menos? Irmãos, pai e mãe têm que insistir, têm que investir na vossa vida. Irmãos, incitar os filhos a ir à igreja e eles não vêm. Irmãos, os pais, volto a dizer e a repetir nesta noite, os pais devem investir em vocês próprios. Vocês têm que arranjar tempo lá em casa para orar, para meditar, para ler a palavra e para vir aos cultos também. Irmãos, Deus disse o mesmo ao povo de Israel. É interessante. É interessante que aquilo que eu estou a dizer esta noite, que faz parte do Novo Testamento, está no Velho Testamento. Pegue lá na sua Bíblia e abre em Deuteronômio para descobrir uma coisa muito interessante que aí está. Deuteronômio 11. Deuteronômio 11, versículos 18 e 19. E eu agradecia que você que vai ler isso, leia isso com muita atenção. Deuteronômio 11, 18 e 19. Deus fala com o povo de Israel. E Deus diz aos pais exatamente isto que eu tenho estado a dizer. Repare, olha para o versículo 18. É para ver. Pondo, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Repare, a primeira coisa que Deus disse aos pais foi, Ele disse aos pais, vocês têm que colocar as minhas palavras nos vossos corações. Primeira coisa, Deus falou aos pais. Versículo 19. Ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Deus disse aos pais de Israel, pais e mães, e também aos avós, porque nesta situação não é só os pais, os avós também estão lá em casa, também tratam muitas vezes os netos, isto também é para os avós. Hoje em dia, as tradições em Portugal é que o pai e a mãe vão trabalhar e os avós ficam em casa a tomar conta dos netos. E depois como é que é? O que é que eles ensinam? O que é que eles dizem? E às vezes, irmãos, há aborrecimentos nas famílias
Porque o pai ensina uma coisa e a avó ensina outra. E isto só traz é confusão. Olha, irmãos, isto não convém numa família cristã. É preciso cuidado com isto. Muito cuidado. Agora repare, pondo estas palavras no vosso coração. Depois o versículo 19 diz: ensinai-os a vossos filhos. Portanto, o primeiro passo que Deus disse ao povo de Israel e está a dizer esta noite aqui, o primeiro passo é que os pais primeiro devem investir neles próprios. Você deve pôr aquilo que você ouve nos cultos, aquilo que lhe é ensinado, você deve guardar no seu coração e depois não fica lá guardado. Você deve depois aos seus filhos, no chamado culto doméstico, espero que o tenha na sua casa, espero que a família lá em casa se reúna para ler a Bíblia, para orar. Há casais que não fazem, infelizmente. Vocês estão a ouvir o que eu estou a dizer? Amém. Espero que ouçam. Então, irmãos, ele disse primeiro os pais tinham que guardar a palavra, e depois da palavra estar lá nos corações, devia ser ensinada. Sabe porquê, irmãos? Sabe porquê? Irmãos, escutem isto. Nós não podemos dar aos outros aquilo que não temos. Não é, pastor? Não é, pastor? Não é, pastor Daniel? Nós não podemos dar aos outros aquilo que não temos. E se os pais não têm nada para dar aos filhos, como é que é? Se os pais não têm a palavra de Deus, se os pais não têm os ensinos lá no seu coração, o que é que eles vão ensinar aos filhos? Outra coisa, irmãos. Os pais devem ensinar os seus filhos a tomar boas decisões e a fazer boas escolhas sempre à luz da Bíblia, para que tudo corra bem nas suas vidas. Eu vou dar mais depressa, e já disse isto há bocado, mas enfim, às vezes parece que eu também não cumpro as coisas, mas pronto, a gente começa a pregar, nunca mais se cala. Bom, irmãos, eu vou rapidamente, escutem isto, eu vou rapidamente apresentar mais 3 características da lei da sementeira e da colheita. Em primeiro lugar, primeira característica, nós colhemos sempre, irmão, ouve isto, irmão, ouçam isto, nós colhemos sempre aquilo que semeamos. Se você semeia trigo, não vai colher milho. Se você semear milho, não vai colher trigo. Você vai semear aquilo, você vai colher aquilo que semeou. Provérbios 22:8. Rapidamente. Se não conseguem encontrar, ouçam a minha leitura. Provérbios 22:8. O que semeia a injustiça segará maus. Paramos aqui. O que semeia a injustiça não vai colher justiça. Vai colher também injustiça. Irmãos, se eu sou, escutem isto por favor, se eu sou uma pessoa amarga, se eu sou uma pessoa crítica, se eu passo a vida a apontar o dedo aos outros, se eu sou uma pessoa insatisfeita, sempre insatisfeita, se eu sou uma pessoa ressentida, se eu sou uma pessoa desconfiada, mais tarde ou mais cedo, é isto que eu vou colher. Meus amados irmãos, e vou colher muitas vezes com gente que vem ter comigo e vão agir para comigo da mesma maneira que eu sou. Eu sou amargo e vai haver gente que vai aparecer junto de mim e é amarga comigo. Eu sou crítico e vai haver gente constantemente a apontar no dedo. Porquê? Porque foi isso que eu sonhei e é isso que eu estou a colher. Vocês percebem o que eu estou a dizer? Quem é que percebe? Deixa eu ouvir o bracinho. Obrigado. Então, irmãos, as pessoas vão ser amargas comigo. As pessoas vão ser críticas comigo. As pessoas vão ter ressentimentos contra mim. Mas pelo contrário, se eu sou amoroso,
se eu sou tolerante, é isso que eu vou colher. Aleluia. E vou colher exatamente as mesmas atitudes junto de terceiros que vão ter essas atitudes para comigo. Abrem Lucas 6. Lucas 6, versículos 44 e 45. Lucas 6, versículos 44 e 45. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mau do mau tesouro tira o mal. Agora repare, porque a boca fala do que está cheio do coração. Não tenha dúvida. Podemos dar as voltas que a gente vê. É sempre assim. Você colhe aquilo que se vê. Outra coisa, irmãos, outra característica. Colhemos sempre mais do que semeamos.